Salve galera, vamos estudar agora a divisão, a quarta operação. Para vocês entenderem divisão, recomendo que vocês vejam as outras três aulas anteriores sobre adição, subtração e multiplicação. Vamos lá. Vamos primeiramente começar sobre a regra de sinais. O que a regra de sinais fala? Fala que a divisão entre dois números de sinais iguais é positiva e a divisão entre dois números de sinais contrários é negativa. Como assim? Se eu tenho um número positivo e divido ele por outro número positivo, o resultado é positivo. Se eu tenho um número negativo e divido por outro número negativo, o resultado é positivo. Porém, se eu tenho um número positivo e divido ele por um negativo, o resultado é negativo. Deixa eu focar. E se eu tenho um número negativo e divido por um positivo, o resultado é negativo. Então, sinais iguais, positivo, mais e mais, mais, menos e menos, mais. E sinais diferentes é negativo. Mais com menos, menos, e menos com mais, menos. Anotação. A maneira como uma divisão pode aparecer. Ela pode aparecer dessa seguinte maneira. Pode aparecer com uma barrinha ou pode aparecer no formato de fração. Vamos lá. Divisão com números inteiros. No divisão com números inteiros, a gente tem quatro nomenclaturas, que é dividendo, que é o número, divisor, que é o número que está dividindo, o dividendo, tem o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, quando a gente realiza a subtração. Eu vou fazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor, fazer com números pequenos. Vamos lá. Por exemplo, 20 dividido por 4. Deixa eu focar. Exemplo, 20 dividido por 4. Então, 20, ele é o dividendo. Deixa eu ver se foca. 20 é o dividendo. O 4 é o divisor. O resultado dessa divisão vai ser 5. E aqui vai ser o quociente. E o resultado daqui da subtração vai ser o resto. Deixa eu ver se focou, então recapitulando. O número que a gente pega para dividir se chama dividendo. O valor que a gente divide esse valor se chama divisor. O resultado da divisão se chama quociente. E o resultado da subtração, resto. Agora vamos entender como funciona a divisão. Para a gente realizar uma divisão, a gente tem que saber a multiplicação. Por quê? Porque a divisão ela é a operação oposta da multiplicação. Ou seja, para a gente poder realizar uma divisão, saber a divisão, a gente tem que saber a multiplicação antes. Porque ela consiste da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui o mesmo cálculo embaixo, só que um passo a passo para vocês entenderem melhor. A gente pega um número e divide ele. Nesse caso, 20 é divisível por 4. E a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui no quociente um número que multiplicado por 4 seja igual a 20 ou mais próximo de 20. Nesse caso, o 5 já faz a divisão, porque 5 vezes 4 já é 20, ou seja, já vai direto o resultado e aqui eu encerro a conta. Aqui já é mais fácil porque já dá o resultado direto, então não precisa fazer novamente. Mas vamos lá, recapitulando. A divisão ela consiste o que? A gente no quociente a gente coloca um número que multiplicado pelo divisor seja igual ao valor que está dividindo ou o mais próximo possível. Nesse caso, a gente já tem um valor exato, que é o 5 vezes 4, 20. Por isso que a gente tem que saber multiplicação antes, porque é só uma oposta. Então, para a gente saber divisão, a gente tem que saber multiplicação. Então, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui no quociente um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou mais próximo. Nesse caso, já é um valor igual. Vamos fazer aqui agora com o número maior. 120 vezes 6. A gente, como aqui tem um número só, deixa eu focar... Como aqui tem um número só, a gente pega o primeiro número. Porém, quando o primeiro número é menor do que o valor que está no divisor, a gente pega outra casa. Nesse caso agora, o 6. Nesse caso, o 6 divide o 12. Então, vamos lá. Que número multiplicado por 6 é mais próximo de 12 ou igual a 12? Nesse caso, é o número 2. Por quê? 2 vezes 6, ou 6 vezes 2 dá 12. Feito isso, o resultado aqui dá zero, porém ainda tem um número para abaixar. Enquanto eu tiver número para abaixar, a gente abaixa. Abaixa o zero. Que número multiplicado por 6 é igual a zero mais próximo de zero? O próprio zero. Como nas aulas anteriores já viu, todo número multiplicado por zero
é o próprio zero. Então, coloca aqui. Feito isso, o resto dá zero. Quando o resto dá zero, que nem foi nessa divisão, e na outra, é uma divisão. Não tá focando, mas vou mostrar a vocês. Divisão exata. Toda vez que o resto aqui, essa parte dá igual a zero, é uma divisão exata. E o resultado aqui é 20. Para a gente ter certeza que a divisão está correta, a gente usa essa fórmula aqui. D, que é igual, vou chamar de Dzão, que é igual a Dzinho, vezes Q mais R. Como assim, K4? D é o dividendo, Dzinho é o divisor, vezes que é o quociente, deixa eu focar, quociente mais o valor de R, que é o resto. Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de 120. 120 é o dividendo, então vai ser 120 é igual. Dzinho é quem? O divisor, então é igual 6 vezes o valor do quociente, que é quem? 20. 20 mais o valor do resto, que no caso foi 0. Então 120 é igual 6 vezes 20, 120 mais 0, o próprio 120. Feito isso, encerrou a conta. Se o resultado dessa fórmula aqui, da gente multiplicar o divisor vezes o quociente mais o valor do resto, deu igual ao dividendo, igual ao valor que a gente dividiu inicialmente, a conta está certa. Se deu um valor diferente, é porque a divisão está errada. Vou fazer aqui para vocês verem, ok? Então, a fórmula é qual? Dividendo, que é igual divisor vezes quociente mais o resto. Deixa eu focar. Beleza? Então agora é só substituir. O meu dividendo aqui é quem? 20, que é igual o divisor, que é 4, vezes o quociente. Quociente é quem? 5, mais o valor do resto. Nesse caso deu 0, então a divisão é errada. Exato. 20 é igual 4 vezes 5, 20, com mais 0. 20 é igual 20. Ou seja, quando o valor da multiplicação da gente utilizando essa fórmula tem igual ao valor do dividendo, é porque a multiplicação está correta. Se der um valor diferente, é porque está errado. Agora eu vou fazer aqui uma divisão com um número um pouco maior. Vamos lá. A gente não tem na divisão, tem a quantidade de números que tem na divisão, a gente pega na esquerda para dividir. Porém, quando o valor que está no dividendo é menor que o divisor, a gente pega outra casa. O 3 é menor que o 6, então eu vou pegar outra casa. Que número multiplicado por 6 é igual a 34, estou mais próximo de 34. Para isso, vocês olham a tabuada do 6. Nesse caso, já vou fazer direto, mas vocês podem até consultar a calculadora ou olhar a tabuada do 6. O número mais próximo de 34, que eu multiplicando por 6 é o 5, porque 6 vezes 5 dá 30. Se eu colocasse 6 vezes 6, iria dar 36. Aí já passa, e não pode passar, tem que ser igual ou menor o valor do dividendo. 6 vezes 5, 30. 34 menos 30, 4. Feito isso, eu ainda tenho o número 8 para baixar. Eu abaixo o 8 e continuo dividindo. Toda vez que eu abaixo o número, eu divido. Toda vez que eu abaixo o número, eu divido. Recapitulando, terceira vez. Toda vez que eu abaixo o número, eu divido. É obrigatório. Obrigatório. Que número multiplicado por 6 é igual a 48, mais próximo de 48? Nesse caso é o número 8. Porque 8 vezes 6, 48. Feito isso, aqui o resultado deu 0, é uma divisão exata. Toda vez que o resultado da divisão deu um número 0, é porque é uma divisão exata. Feito isso, agora a gente pode aplicar a formulazinha que eu falei anteriormente para ter certeza. D, que é o valor do dividendo, que é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Que é o dividendo aqui, 348, que é igual ao Dzinho, que é o divisor, 6, vezes o quociente, que é 58, mais o resto. O resto nesse caso é zero, porque é uma divisão exata. Feito isso, se vocês fizerem a multiplicação, podem fazer na calculadora ou manualmente, vocês vão ver que 6 vezes 58 é o próprio 348. O resultado eu somo com zero, porém o zero não altera. Então, para a gente saber que a conta está certa, a gente aplica essa fórmula aqui.
que é dzão igual dzinho vezes o Q vezes mais o R, que é o que? O dividendo, o valor que a gente está dividindo, é igual o divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. É nisso que a gente vê que a gente tem que aprender multiplicação. Aí só aprende divisão se a gente souber multiplicação, porque a divisão é o oposto da multiplicação. Todas essas contas aqui que eu estou fazendo só é possível graças à multiplicação. Quando a gente multiplica algum número por 6 que seja mais próximo do 34 ou igual, a gente envolve o que? Multiplicação, a tabuada. Então, para vocês dominarem a divisão, eu recomendo três coisas: que vocês decorem a tabuada, aprendam multiplicação e vejam minhas aulas anteriores. É isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Já postei 3 aulas de multiplicação e outras aulas de adição e subtração. Recomendo que vocês vejam todas as aulas anteriores para poderem entender esse assunto. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e bons estudos. Até uma próxima. Falou!